Olá a todos, sejam bem-vindos ao Além da Consulta, o podcast sobre saúde física, saúde mental, sobre o corpo num geral. E hoje nós temos com o episódio número 1, o inaugural aqui, uma pessoa muito especial, porque é uma excelente profissional. Eu posso ser suspeito para falar, porque é a pessoa que faz parte da clínica, faz parte da minha vida, é minha esposa, e claro que eu queria inaugurar assim, em grande estilo e com a pessoa que eu amo. Então hoje a gente tem aqui com a dentista, cirurgiã dentista, Franciele Delgado Gaio, conhecida como Doutora Fran. Seja bem-vinda, Doutora Fran, minha esposa. Obrigada. Me fala um pouquinho há quanto tempo que você é formada, né, as suas áreas de atuação, só para a gente entender um pouco e o público entender um pouco disso. Então, eu já sou formada há mais de 10 anos, né? Praticamente 11. Sou pós-graduada, no caso, especialista em ortodontia e especialista em harmonização facial. Perfeito. A parte de aparelho, né, a ortodontia. Eu Isso. separei algumas perguntas aqui que as pessoas geralmente têm dúvida para a gente, né, segmentar aqui e falar sobre os temas. Então, tem alguns aqui que a gente vai falar hoje, né, sobre os temas de odontologia no geral, né, de que os dentistas entendem bem. E eu gostaria de começar falando sobre clareamento. Porque a gente vê, às vezes, algumas divulgações, a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Por exemplo, clareamento a laser. Falar como se tivesse algo específico, o laser X ou Y ou D. Tem alguma diferença desse clareamento normal ou a laser? Ou o clareamento de consultório para o caseiro? Quais são as diferenças? Então, a principal diferença, lógico, né, é que um clareamento é assistido no consultório do dentista e o outro paciente faz em casa, mas não significa que ele não está sendo acompanhado. Está fazendo em casa, mas com acompanhamento do dentista. Então, essas são as duas principais opções, tá? O clareamento a laser, na verdade, esse nome foi estipulado, mas o clareamento não é feito por um laser, e sim por um gel clareador, né? Um produto químico que é aplicado sobre os dentes e que faz uma reação alquímica para liberar oxigênio. E esse oxigênio que faz com que leve as manchas e os dentes fiquem mais brancos. Então, é bem parecido com aquelas propagandas de removedor de mancha de roupa. Você aplica um produto, ele gera uma reação química, libera um oxigênio e as manchas saem. Então, o clareamento é por um gel. Ah, entendi. Não é um laser, então, que Não, taca não ali e fica existe. branco ali o Na dente, verdade, mas... nem existe clareamento a laser, não tem nenhuma comprovação científica, né? Tem alguns artigos de empresas que fazem principalmente um laser violeta, mas que não existe nenhuma comprovação, a menos os da própria fabricante. Então, não são confiáveis. Perfeito. E daí, esse do consultório pro caseiro, ele tem uma diferença na relação de eficácia? Não, se bem executado, os dois são muito bons. O que eu mais gosto, na verdade, é o que associa o clareamento de consultório com o clareamento caseiro. Acaba potencializando, né, sendo mais rápido, mais efetivo, mas no fim das contas, se bem executado, qualquer clareamento funciona. É mais do que o paciente prefere. Na relação ao conforto, né? Se ele tem indicação para um tipo ou outro de clareamento, tem algumas pessoas que não têm indicação para clareamento de consultório ou clareamento caseiro. Então a gente vê qual é a melhor indicação e se os dois forem indicação para aquele paciente em específico, ele pode escolher o que é mais prático, o que fica melhor para ele, né? Se ele vai ter a responsabilidade, né, e o cuidado para usar em casa ou se ele prefere que o dentista faça tudo por ele. Perfeito. E aí a pessoa, qualquer um pode fazer um dos dois? Ou tem casos que a pessoa não pode fazer clareamento, por Não, tem exemplo? casos que não pode. Se o dente tem algum problema, né, está com alguma infiltração. Então, antes de fazer o clareamento, a pessoa precisa fazer uma avaliação, uma limpeza, avaliar se tem alguma cárie, se tem algum problema gengival, periodontal, antes mesmo de começar o clareamento. Ah, perfeito. Então dá pra pessoa, por exemplo, vir na internet lá, clareamento, Não. comprar ali, porque teria riscos, então, pra pessoa. Quais Sim. seriam, assim, os riscos? Risco de queimadura, gengival, né? A pessoa pode, como é um produto químico, ele vai penetrar no dente, né? Se a pessoa tem alguma trinca muito profunda, alguma fratura dentária que não foi identificada, alguma restauração com infiltração, esse clareamento não vai ser efetivo, ele vai ser prejudicial para aquele Me dente. diz uma coisa,
Ele cria uma maior sensibilidade nos dentes ou não? Durante o procedimento é bem comum. Durante o tratamento do clareamento, é bem comum as pessoas sentirem um pouco de sensibilidade, né? Porque o dente está fazendo essa reação química. Então, causa um pouco de sensibilidade, mas ela não persiste após a finalização. Então, Entendi, não fica terminou. depois, assim. Não, Perfeito. Muito bom, muito bom. eu tô suando, tem que dar uma secada no meu bigode. Dá. Peraí. Então vai. Calma. Ó, tô fazendo um sinal grande pra saber onde cortar. Aqui, ó. Deu um sinal grande, né? Senão deu pra ficar olhando. Eu também fico lá olhando onde é que corta. É que a gente começa a falar, daí eu esqueço até das coisas mais simples. Tipo, sei do que eu tô falando, mas aí eu esqueço. O que é odontologia? Não sei. O que é odontologia? Que eu me formei? Tá rodando? Tá. Então, só pra gente lembrar aqui. Bom, e a gente falou de clareamento, e geralmente eu vejo que tá meio associado, né? A pessoa que faz clareamento, geralmente ela quer fazer limpeza. A limpeza, que é muito conhecida, né? Todo mundo tem que falar, tem que fazer limpeza. O fui no dentista falou que eu tinha que fazer limpeza. Ela realmente é indicada sempre? Qual que é a importância dela? É um negócio só para assim limpar o dente? Só deixar ele limpo? Ou tem mais do que isso, assim? A limpeza dentária, né? Na verdade, profilaxia, limpeza é o nome mais comum, assim, mais fácil das pessoas entenderem, mas o termo é profilaxia dentária. Então, é importante que todas as pessoas façam limpeza, né? Por quê? Porque é uma forma de prevenção de outros problemas também. Então, né, se a pessoa quer fazer o clareamento, mas está cheio de tártaro, não tem como, né? Então, tem que ter pelo menos a saúde bucal tem que estar em dia para ela poder fazer outros procedimentos. Então, todos devem fazer as limpezas regulares e não é aquela história, a cada 6 meses? Depende. Tem pessoas que precisam de mais frequência, né? Às vezes não tanta, mas no mínimo ali, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, seria interessante que a pessoa fizesse, né? A pessoa deve fazer a limpeza pelo menos a cada 6 meses, para que tenha uma prevenção, né? Prevenir cáries. Na limpeza, a gente faz uma avaliação completa do paciente. Se tem algum problema, se ela tá com tártaro, se ela tá com cárie. E se a pessoa vai certinho, regularmente, a gente consegue identificar um problema antes mesmo dele acontecer, ou muito no início. Então, uma gengivite, que é um problema, né, gengival, com a limpeza tem bem menos indícios, tem bem menos chances de desenvolver. Periodontite, que é uma doença ainda mais agravante, a gente consegue controlar bem também. Claro, as pessoas têm que continuar os cuidados em casa, mas é importante que ela frequente ali o dentista para que tenha os cuidados. Como tudo na nossa vida, né? Em relação à saúde, a gente precisa fazer um check-up de vez em quando, uma vez por ano, né? Nosso carro, a gente precisa fazer um check-up, uma manutenção para que ele não tenha problemas maiores. Na mesma coisa com os dentes. Muito importante isso, né? Pensar sobre isso, sobre os dentes, como qualquer outra coisa que as pessoas fazem a manutenção da vida e cuidam, né, no dia a dia. Sim. E você está me falando que a limpeza ela pode então ajudar a pessoa a não ter algum outro problema que daí seria mais grave, digamos assim, né? Colocando a grosso modo. Então, ajuda na prevenção. Sim. Ali, por exemplo, de cárie, que seria talvez o problema mais comum, que as pessoas mais conhecem, né? Entre vários que tem aí de problemas odontológicos, mas a cárie, por exemplo, ela poderia ser prevenida se a pessoa sempre está fazendo limpeza. Isso ajuda a cárie não se formar também? Sim, até porque a cárie ela tem vários estágios, né? E o primeiro estágio dela é uma mancha branca. Então, se a gente já identifica essa mancha no momento da limpeza, naquela avaliação periódica, a gente pode tratar ela antes mesmo dela virar uma cárie, que seria aquele buraco no dente, né? Propriamente dito. Ele não começa como um buraco, ele começa como uma mancha. Então, fazendo a limpeza e cuidando, além de que durante, né, a limpeza a gente vai passar um produto específico, vai tirar a placa, vai tirar o tártaro e vai passar produtos que ajudam a prevenir, como o flúor, que ajuda a prevenir as cáries. Ah, muito legal. Então, realmente a gente vê a importância, né, de algo Sim. preventivo, porque a gente vê que culturalmente as pessoas buscam as coisas quando estão já quase morrendo, né? Vão no Sim. médico, vão no dentista.
Eu vejo que esse movimento, ele mudou um pouco na odontologia, Uhum. né? Porque tem mais clínicas odontológicas, tem mais pessoas preocupadas também com a saúde bucal. E, claro, é difícil pensar se ela está preocupada mesmo ou é mais uma questão estética, porque o É, brasileiro, ele gosta de ter, né, um sorriso bonito, né? sim, Mas, de qualquer forma, não importa, né, qual vem primeiro. O importante é que a pessoa, ela está com cuidando da certeza. saúde bucal dela, né? E isso também, agora você falou de flúor e é bem legal e interessante pensar que hoje parece que as escolas não têm, né? Tinha uma importância disso, você acredita que isso tinha uma importância da pessoa ter sempre flúor, né? Eu lembro que na época, pelo menos que eu estudava, né, tinha ali, a gente tinha o dia do flúor, né? E hoje, não sei, parece que não tem tanto. Será que a água tem? Não sei o que mudou, né? Mas o flúor ele tem uma importância, então, também ali no cuidado da saúde bucal. Sim, todo o histórico, né, do flúor já vem de muitos anos com a fluoretação das águas, né? Então a gente bebe água que tem flúor, então isso já ajudou bastante a diminuir os índices de cárie. E claro, a prevenção também. Não é à toa que, graças a Deus, hoje a gente tem muitas crianças e adolescentes que são zero cárie, porque já vem até de uma questão de informação. Existe mais informação, então as Sim. pessoas veem mais. Sobre essa questão. As pastas têm flúor, né? A água tem o flúor. Apesar de não ter tanto, eu acho, né, essa questão do flúor na escola, os pais têm mais consciência de levar as crianças desde pequena no dentista, né? Inclusive, antes mesmo do primeiro dente nascer, já é recomendado que você vá até o dentista, que ele vai fazer uma explicação, uma consulta ali com seu bebê para explicar todos os detalhes de como vai ser a vida, né? E o acompanhamento dos dentes, porque odontologia não são só os dentes, né? É a boca, é a saúde como um todo. Às vezes acham isso, né? Que dentista cuida de dente, acho que se resume a isso, né? Mas tem Sim, todo um trabalho a mais, né? Que é feito ali. E é curioso como também, eu acho que não é só um movimento das pessoas buscando dentistas hoje em dia, por só uma questão talvez funcional ou estética. É também um pouco conforme teve um avanço da odontologia. também. Porque antigamente eu lembro que a minha mãe até relata que antigamente qualquer problema você extraía o dente, Sim. né? Então não tinha muito o que fazer. E hoje você participou, né? Você é formada há 11 anos, né? Que você Uhum. disse, mas você está sempre atualizada, né? E você vê que teve muitas mudanças assim na odontologia nos últimos anos. Sim. Hoje as técnicas são bem menos invasivas, né? Desde uma restauração antigamente, com aquelas restaurações escuras, né? Não tinha como se fazer uma cavidade pequena para conseguir adaptar uma restauração. Precisava-se já abrir o dente mais do que o necessário. Hoje não, as técnicas são minimamente invasivas. Então você vai tirar só, por exemplo, né, para fazer uma restauração, só realmente aonde está cariado para fazer uma restauração. Hoje daquelas branquinhas, né, as Sim. restaurações em resina composta. Então, desde as técnicas aos materiais, né? Os materiais também mudaram bastante. Então, a resina que eu usei na faculdade não é a mesma que eu uso hoje, né? Se for a mesma, da mesma marca, mas ela já tem uma tecnologia diferente. Então, ela não tem a mesma tecnologia de antes. Tudo evoluiu. Então, isso ajudou bastante nos tratamentos dentários. Muito legal, porque daí a gente vê também que, não sendo tão invasivo, daí você não tem a necessidade que era da época, inclusive, da minha mãe, que era tirar o dente, né? Porque se não é tão invasivo, você consegue, imagino eu, preservar mais o dente, né? Sim, sempre que possível, né? Claro, se a pessoa já vem de um histórico que já fez muitos procedimentos odontológicos, o dente ele tem um ciclo, né? Então, se você cada vez que você mexe num dente, infelizmente você vai estar prejudicando ainda mais. Então, por isso que a gente tenta intervir o mínimo, né, para que esse dente se prolongue para o resto da sua vida. Ótimo, show de bola. Bom, a gente está aqui, dentre as perguntas ali, que são a que o pessoal mais quer saber, né? Mais interessado. Como também é uma área de formação sua, né, a parte de harmonização facial, vou entrar um pouquinho nessa área aqui para você falar um pouco não só sobre procedimentos, mas sobre a área num todo. E a harmonização a gente vê hoje que
parece que tem uma parte da população que gosta, quer, e tem uma parte que tem um certo preconceito, Sim. né, com a área, e daí fica falando, não, tá com a cara tudo igual, ou tá harmonizado, né, meio que vira até um termo, assim, né, e muitas vezes pejorativo. Então, por que você acha que tem esse preconceito e como que é, o que é exatamente a harmonização facial? Na verdade, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos para harmonizar a face. Tá, mas o que é harmonizar a face? Depende, né? Se eu tô feliz com o meu rosto é harmônico. Sim, para mim é, então tá Sim. tudo bem. Mas a harmonia vem de todo um estudo, né? Proporção áurea ali, não é à toa que a gente olha para uma pessoa e fala que ela é bonita. Mas por que ela é bonita? Ela tem alguma característica específica. Então, muitas vezes, as pessoas na harmonização facial, elas querem buscar aquela característica, porque é uma característica que agrada aos olhos de todos, né? Com essa base que é feito o estudo da harmonização facial. Então, esse conjunto de procedimentos, às vezes, um simples botox, ele já vai harmonizar a sua face. Ah, eu tô com uma ruguinha. Ah, então eu fiz o procedimento de toxina botulínica. Eu travei ali a pele, o músculo, não deixei formar a ruga, já harmonizei a face. Ah, mas o meu lábio é muito fino, quero fazer um preenchimento para deixar o lábio um pouco mais volumoso. Não precisa ficar enorme, só mais harmônico. É que a gente vê muito, né, principalmente na mídia, os casos que não deram tão certo. Então, acaba tendo mais mídia os casos que ficaram mais extravagantes. Da mesma forma que nas cirurgias plásticas. Então, se a gente vê a pessoa fez lá lifting facial, esticou a pele. Se ficar muito esticado, vai ficar artificial, as pessoas vão perceber. Né? Tem muitas artistas que ninguém nunca soube que fizeram harmonização facial porque é muito sutil. E faz a carreira inteira. Exatamente, apenas mantendo a beleza que já existia, né? Hoje, da mesma forma como na odontologia e em outras áreas, também existe uma questão de prevenção. Então, qual seria a prevenção na harmonização facial? Prevenir o envelhecimento ou gerenciar o envelhecimento, que é um termo que está na moda também, né? Sim. Então, a gente gerencia para que hoje você tenha a mesma pele que daqui 10 anos. Então, para isso, né, você vai agregando ali os procedimentos, vai cuidando, vai tratando, para que você tenha a mesma estética, a mesma qualidade de pele. Não precisa ficar diferente para estar harmonizado. Pode ser só você daqui 10 anos com o mesmo rosto, o mesmo aspecto. Ah, entendi. Então, seria também uma preservação ali, né, da pessoa. Porque parece que a população ela tem essa visão de ficar todo mundo com a cara igual. Só que aí é interessante também que você trouxe um ponto que foi estudado, né? Rostos, digamos, Sim. bonitos, né? E tem a ver com várias coisas, que nem se falou, proporção áurea, simetria, né? Tudo isso, imagino, para definir o que é bonito, o que não é, né? Igual quando você olha um artista que todo mundo acha bonito. Né? Então, provavelmente ele está dentro dessas proporções, Sim. né? Ali, e é isso, na verdade, que muitas vezes é buscado, né? Essas proporções que seriam realmente mais bonitas, né? Não exatamente que existe uma cara de harmonizado, Não, né? Porque exatamente. tem um pouquinho dessa confusão, né? De você ficar com cara e não é. E também qualquer coisa tá dentro da harmonização. Não precisa. Porque tem a diferença, né, de você mudar todo o rosto, né? Tem gente que Sim. quer, né, também mudar Sim. todo. Tem gente que quer aparecer, né, parecer outra pessoa. A pessoa não chega lá e fala pra você, ela vai chegar e vai falar, eu quero parecer outra pessoa, eu quero mudar. Ou não, eu só quero manter as minhas características e valorizar elas. É possível, né? Ah, eu quero manter o meu lábio assim. Então, o lábio não vai ficar assim pra sempre se você não fizer nenhuma intervenção, né? O nosso lábio murcha, a nossa pele cai, então a gente envelhece. Então, normalmente as pessoas buscam ou não uma alteração maior da face, né? Ah, eu quero parecer tal artista, ou eu quero ter a mandíbula bem marcada, que acho que é o que mais aparece na mídia, né? Aquela mandíbula quadrada. Não é que ela ser quadrada é bonita, né? Mas a gente ter uma definição, um contorno, uma separação, né, da cabeça com o pescoço, que muitas vezes a gente envelhece e vira tudo uma coisa só, né? A pele do rosto, a gente não diferencia mais a pele do pescoço, fica tudo caído, Sim, verdade. né? Então, por isso que uma das primeiras características que a gente observa em harmonização facial, né, da mídia, é a mandíbula mais contornada. É mais por conta disso, principalmente.
Nossa, interessante. Porque também tem uma coisa que eu vejo muito, é que quando a pessoa muda, às vezes as pessoas nem avaliam se tá bom ou se tá ruim. Como teve uma mudança muito grande, né, comparado ao que você estava acostumado a ver, a pessoa tende a criticar, porque a gente é Sim, comum, né, o ser humano assim, o que muda muito, ele se sente desconfortável. Então, quando um artista, por exemplo, muda totalmente ali o rosto, ninguém vê nem se tá bom ou se tá ruim. A pessoa fala, olha que absurdo como ficou a cara dele, como ficou o rosto dele. Às vezes até ficou melhor, sim, né? Às vezes ficou melhor, às vezes ficou pior, né? E eu lembro que a gente conversando, até a gente falou, acho que foi do Estênio Garcia, se eu não me engano, sim. que eu falei que eu adorei. E eu lembro que todos os meus amigos, todo mundo falou, não, é um absurdo você ter gostado, ficou horrível, a cara dele ficou repuxada e não sei o que, ele ficou com cara de plástica, de harmonizado. E daí eu até comentei com um amigo meu, falei, pô, mas cara, ele tinha 90 anos, né? Primeiro, coragem, né, de ele fazer um Sim. procedimento tendo essa idade. Depois, pode ter falado que ele ficou com a cara puxada, isso e aquilo, mas olha pra ele antes e olha agora. Você não disse que ele tem 92 anos, né? Você não falava mais isso de maneira alguma ali. Então, às vezes, você vê isso também em consultório, que quando a pessoa faz rosto inteiro, às vezes choca, não é nem que ela ficou melhor ou pior, você vê isso também? Sim, hoje tem muita essa tendência, né, da pessoa às vezes não querer fazer tudo de uma vez, para que não tenha esse choque, até com ela mesma, né? Então depende muito. Que nem a situação do Estênio Garcia também colocaram ali na mídia ele recém feito o procedimento, né? A pele ainda nem tinha acomodado, o produto ainda nem tinha se adaptado no rosto dele. E daí já colocaram aquela foto pós-operado, com edema, inchaço, avermelhado, né? Então, tava, pô, né? Coitado, tinha acabado de Sim, fazer o sim. procedimento. Tanto que não divulgaram a foto dos 30 dias depois. Eu achei a foto dele 30 dias após o procedimento, quando já estava mais estável, né? A pele não ficou esticada, Não diria que tem mais de 90 anos. não diria, né? Ele ficou muito bem, realmente, para a idade. O que acontece que às vezes, que nem no caso dele, nunca fez nenhum procedimento. Aí faz tudo de uma vez, Sim, causa um perfeito. choque, né? Então, algumas pessoas preferem fazer aos poucos, e eu também explico para a maioria das pacientes: você não envelheceu de um dia para o outro, né? Às vezes a pessoa está com 60 anos, ela ficou 60 anos envelhecendo, né? Porque a partir do momento que a gente para de crescer, a gente já está envelhecendo, né? Ali com uns 20 e poucos anos já começa o envelhecimento. Então a pessoa nunca fez nada, né? Durante toda a vida. Não vai resolver o problema de um dia para o outro, né? Sim. Precisa ir aos poucos, melhorando o gerenciamento de pele, colágeno, né? Que a gente fala muito do colágeno da pele, porque é o que mantém a estrutura, né? A pele no lugar, os músculos da face. Então, acho que esse choque é mais nesse ponto, como em outras, né? Em outras áreas, como na cirurgia plástica, né? Mas a pessoa vai fazer um. Bariátrica, né? Aham. Também. Bariátrica, a pessoa aparece do nada magra, choca. Mas realmente não significa que ficou bom ou não. Eu também gostei do caso dele, ficou bem legal. Ficou legal, porque daí você vê, é pelo choque, né, que a pessoa Sim, critica, né? E também um ponto agora que você falou que eu acho muito interessante, que é a própria pessoa às vezes fica chocada, sim, né? Independente não só o público, os outros, mas a própria pessoa choca ela também, né? Porque querendo ou não, você trabalhou um pouco até a identidade, né? A identidade dela. Se ela sempre se reconheceu daquela forma, quando ela faz um procedimento que engloba muitas coisas de uma só vez, né? Às vezes se ela fizesse de forma mais gradual, seria melhor, né? Não sim. sei se é a forma também que você prefere trabalhar ou não. Como que você prefere nesse caso? Eu gosto mais de trabalhar aos poucos também, né? E fazendo procedimentos gradativos, até porque, como eu falei, é um conjunto, né, de procedimentos. Tem alguns que têm efeito quase que imediato, alguns que têm efeito a longo prazo. Então, você associa esses procedimentos para ir melhorando, né? Principalmente porque hoje as pessoas buscam mais naturalidade. Já está saindo um pouco de moda, né? Essa harmonização de rosto mais quadrado, de mandíbula bem marcada. Então, as pessoas têm vindo já buscando uma naturalidade, então elas também querem fazer aos poucos para que não,
né? Normalmente as pessoas olham para ela, veem que ela está mais bonita, mas não sabem o que ela fez. Então, a Entendi. maioria das pacientes gostam dessa forma, pelo menos é a forma como eu costumo trabalhar e é como as pacientes vêm até mim, elas já sabem que eu trabalho dessa forma. Então, elas falam, ai, minha amiga falou que eu tô mais bonita, Uhum, mas eu não contei o que eu fiz. Então, nem dá pra perceber, às vezes, o entendi. que a pessoa fez, mas você percebe que ela está mais bonita. É essa percepção, né? Nossa, a Sim, pessoa não só tá mais bonita, mas se ela vai sempre fazendo procedimento, você tem aquela visão de essa pessoa tá sempre bonita, sim. né? Ou parece que não envelhece, Uhum, né? Eu acho que até isso é muito mais confortável, né? Tanto para os outros assimilar, quanto para a própria pessoa. sim, Né? Ela ter essa visão de que, pô, você nunca envelhece. E tem várias pessoas que a gente conhece assim, né? A gente não tem. sabe se tem 40, 50, 60, 70 anos, não importa. Parece que a pessoa nunca envelhece. E daí a gente acha que. Tem gente que acha que não tá fazendo nada, É, né? E exatamente. a pessoa tá. Não é só genética, na maioria dos Exatamente. A casos. gente coloca assim, né? Não, tem a Sim, genética boa. Não, não sabe. Né? Que tá fazendo um pouco de procedimento, só que aos poucos, né? sim, Ali. E isso também faz pensar e remeter também, que você falou que tá saindo um pouco essa visão de ter o rosto assim, nessa proporção, que tem que ser engessado, né? Isso. sim, Então as pessoas estão buscando naturalidade, né? Eu quero melhorar já o que eu tenho, né? A minha beleza, né? Não preciso mudar, né? Todo o meu rosto. E aí tem também um movimento que é das pessoas tirando o procedimento. E eu vejo que quem já criticava a harmonização, daí foi uma arma gigantesca para essas sim. pessoas, né? Porque elas já reclamavam, elas já criticavam, elas já falavam mal. E quando tem uma notícia que fulano, ciclano tirou o procedimento, parece que essas pessoas comemoram, né? São meio Sim. anti-harmonização. É curioso isso. Então, você acompanhou assim alguns artistas, algumas pessoas que tiraram. O que você acha disso? Eu acompanhei porque, como em todas as fases da estética, né? A gente hoje não veste a mesma roupa que vestia nos anos 80. Na moda era bonito, às vezes hoje não é. Então, da mesma forma que a moda, a estética também anda, né, e muda com os anos. Então, realmente, alguns anos atrás, quando foi o estopim da harmonização facial, a moda era uma mandíbula mais marcada, um rosto bastante preenchido, né, com a pele mais esticada, com bastante volume, e hoje tende-se a nem tanto. Tanto quanto na cirurgia plástica, por exemplo, houve uma onda, né, das pessoas fazerem implantes mamários grandes, né? Ai, todo mundo queria ter o seio grande e faziam aqueles silicones enormes e muitas pessoas estão tirando o silicone. E é na mesma onda. Ai, eu quero parecer mais natural, eu quero um silicone menor, não quero ser tão chamativa, quero uma coisa mais discreta. Na harmonização também, mas não significa que a pessoa está tirando a harmonização facial. Porque todo o tratamento que ela fez, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, ela tratou a pele para melhorar a qualidade. Ela não tem como tirar, né, a qualidade da pele. Ah, não, agora eu não quero mais a qualidade. Sim. Agora eu vou tirar a qualidade. Não, essa onda vem mais na questão de preenchedores, né? O preenchimento ficou muito volumoso, às vezes a boca ficou muito volumosa. Então, às vezes apenas tira o volume, mas continua com o procedimento. Ainda vai ter produto ali, né? Dificilmente alguém vai querer tirar 100%, Sim. né? A maioria vai querer tirar só o excesso. E o excesso também depende dos olhos de quem vê, né? As pessoas às vezes, eu achei demais aqui, quero tirar um pouquinho. Tudo bem. Também é a vantagem dos procedimentos serem reversíveis. Hoje eu não gosto mais de me ver dessa forma. Eu tenho o direito de mudar, né? Tenho o direito de achar a beleza diferente ou gostar de me ver de outra maneira e mudar da mesma forma que preencheu, tirar o preenchimento. É legal isso porque, de fato, tem uma mudança sempre, né? A gente tentar olhar algo até do passado que aconteceu com os olhos de hoje não é a mesma coisa, né? Sim, A gente vê isso em tudo, né? Então, sei lá, na década de 70 você olha tudo, cabelo, jeito, roupa, até o corpo, né? O que seria assim, sim, o corpo ideal, né? Que as pessoas falam. Eu sei que a gente não gosta de falar isso, se tem ou não tem, e eu nem vou entrar no mérito disso,
mas o que era divulgado, sei lá, por revistas, por TV, por todos os locais, de corpo ideal, disso e aquilo, de roupa, vai mudando, né? Não Sim. faz muito sentido você querer ter um olhar, né, do passado no futuro, vice-versa, porque realmente não faz sentido. Então esse movimento hoje, pelo que você está falando, tá mais natural, né? Só Sim. preenchendo ali, utilizando, mas não aquele negócio do rosto inteiro, assim, tudo de uma vez, né? Tão invasivo. Mas é possível, então, fazer a retirada ou a mudança dependendo do que utiliza? Sim, né, hoje muito não falava-se muito, né, do PMMA, né, que é um produto que é injetável, é um preenchedor definitivo. Esse só remoção cirúrgica e mesmo assim às vezes não dá para remover. Então não usa-se mais no rosto, né? A gente usa produtos que têm possibilidade de reversão, tem como se fossem antídotos, né? Ah, não gostei mais desse jeito, quero tirar. Tira, né? Como é toda uma questão da autoestima da pessoa, né? Ah, eu gosto assim, agora eu não gosto mais, mudei de ideia, agora eu me sinto bem assim, não me sinto. Então, se a pessoa fez e não gostou, ou gostou, mas não quer mais, né? Ficou um período gostando e depois desgostou. Aí ela Sim. pode reverter o procedimento. Os preenchedores, a tecnologia deles é extremamente biocompatível. São produtos, né, de origem da mesma origem que a gente já tem no nosso corpo. Então, por isso que também é mais fácil de reverter. E não é problema nenhum, né? A pessoa também falar, não, não quero mais ou quero mudar. Uhum. Porque é engraçado, a pessoa ela é crucificada, né, por isso. Sim. Né? Então fez um procedimento, não quero mais, não quero continuar, ou Uhum. não gostei. Né? A gente tem uma sociedade que é muito reativa, né? Se você toma uma decisão, você não pode mudar mais, né? Como se isso fosse errado. Pelo contrário, né? A gente evolui como ser humano, a gente define melhor o que a gente Sim. quer, o que a gente não quer, né? Dentro disso, que você falou que os produtos também avançaram muito, né? Com a odontologia, com a harmonização facial. O que que a gente tem de hoje de preenchimento? Porque eu vejo que fala muito do ácido hialurônico, né? Sim. Ele é o mais utilizado mesmo, tem outras formas de preencher, né, a face, enfim. Como que ele é utilizado, esse produto? É direto? É colocado? É injetado? Como que é feito isso? O ácido hialurônico é o mais popular, digamos assim. A gente tem outros tipos de preenchedores que são associados a bioestimuladores, né? Que daí já estimulam o colágeno e ao mesmo tempo ajudam a preencher, né? A volumizar, não necessariamente, né? Mas preenche a região, dá sustentação. O ácido hialurônico mesmo, ele tem várias graduações, né? Desde o mais fluido até um mais pesado, mais grosso, né, para sustentação de algumas regiões da face. Às vezes a gente só quer melhorar a hidratação, porque o ácido hialurônico tem na nossa pele, então a gente injeta um pouco Faz mais. parte do corpo. Sim, já faz parte do corpo. Então, ao injetar em algumas regiões específicas, você pode melhorar também a hidratação da pele, né? Se ele for mais fluido, trabalhar mais com hidratação. Se ele for mais pesado, trabalhar mais com volume e sustentação. Um médio ali para preencher um lábio, fazer uma rinomodelação. Então, ele tem, dentro do próprio ácido hialurônico, tem várias opções de tratamento. Perfeito. E daí ele pode tanto fazer isso, né, de hidratar, como Uhum. preencher ali a pele da pessoa. A gente vê que o que acontece bastante, eu vejo principalmente a mulherada, é preenchendo a boca, né? Sim. Esse é um preenchimento que ele é tranquilo de fazer, pedem muito, tem bastante indicação, ele também é com ácido, então. Sim, o preenchimento labial, né, é um dos mais procurados, né? Até porque o nosso lábio também envelhece, né? Então ele vai ficando mais fino, vai perdendo volume, vai perdendo hidratação, vai ficando mais enrugado. Então ele afeta a harmonização como um todo, até o seu sorriso, né? Os dentes impactam se a gente tem um lábio mais definido ou não. E, né, como eu sou dentista, então o preenchimento labial acaba sendo mais tranquilo, porque a gente anestesia paciente, né, faz uma anestesia, que é a parte mais chatinha, e depois consegue preencher tranquilamente, né, porque o lábio é muito sensível. Outras regiões da face, a gente consegue preencher mais tranquilamente sem anestesia, mas os lábios são mais sensíveis.
Então, normalmente a gente primeiro aplica uma anestesia, né, odontológica ali, e aí em seguida faz o preenchimento para que ele fique mais confortável. Legal, porque daí fica dormente, né? A anestesia Isso. deixa ali dormente, daí não fica incomodando, né? Então, eu acho, assim, um movimento muito legal disso, de você buscar o que vai te agradar, né? A gente ter essa possibilidade, ter avançado muito na área da estética, no geral, e de harmonização para você buscar realmente Sim. como você quer se sentir melhor, né? Então, independentemente das críticas, né, de cada um. E muitas vezes a pessoa não quer passar por um procedimento cirúrgico, ela não quer fazer uma cirurgia plástica, né? Então, o procedimento de harmonização, claro, na maioria são injetáveis, tem outros equipamentos que também, né, fazem tratamento de pele, de manchas, ajudam na estimulação do colágeno, que são, né, ultrassom micro e macrofocado, por exemplo, né, e outros lasers que estão aparecendo, né, e surgindo tecnologias cada vez mais avançadas, porque muitas pessoas não querem fazer um procedimento cirúrgico, cortar a pele, né, passar por Sim, uma anestesia geral, às vezes nem podem. Então, apesar de não, né, de ter procedimentos estéticos da harmonização mais ou menos invasivos, não são cirúrgicos. Então, essa que é a perfeito. vantagem. Muito bom. E ali a gente vê também a necessidade de ser um profissional habilitado. Porque a Sim, gente vê que a odontologia, você fica todos os anos da faculdade estudando a face. E como você mesma disse, não é só uma questão do dente, né? Igual a pessoa sim. pensa. Ah, só estudou o dente. Não, você estuda toda a anatomia, né, da face. Então, você vê assim, eu vejo, né, como um positivo o dentista fazendo procedimentos estéticos que seja na face. Como que você vê isso da habilitação do profissional também? Tem vários profissionais habilitados, né? Mas o dentista, principalmente, estuda a anatomia voltada para a cabeça e pescoço, né? Então, eu não vou harmonizar a barriga, mas a cabeça e Sim, pescoço foi o que eu estudei, né? A gente estuda na faculdade inteira um enfoque nessas regiões, todos os nervos, as artérias do crânio. Então, tudo isso a odontologia estuda mais do que qualquer área, né? Profissionais médicos também, tem outras profissões que também são habilitadas, né? Mas em qualquer profissão que a pessoa seja habilitada, ela precisa estudar, né? A anatomia, os produtos como um todo, porque, né, se não tiver o cuidado, claro que vai acabar tendo um perigo, né? Uma consequência aquele procedimento. Então, a habilitação na odontologia, ela também vai muito além. Os dentes, eles também fazem parte do rosto, né? Então, você está estudando a cabeça e o pescoço, a anatomia, está estudando a questão dos dentes, o sorriso, né? Muitas vezes é a primeira coisa que você nota numa pessoa. Então, também faz parte da harmonização facial. Não adianta nada a pessoa fazer preenchimento no rosto inteiro e tá faltando um dente da frente, né? sim. Vai ficar muito gritante. Então, na ortodontia também, que é a minha área, também não deixa de ser uma parte da harmonização facial, né? Muitas vezes a gente vê pessoas às vezes têm o queixo muito para frente, né, os dentes assim, ou muito para trás. Isso às vezes não precisa nem da harmonização, a gente consegue corrigir com a Perfeito. ortodontia, melhorando a posição dos dentes, melhora também e muda a face. Nossa, é interessante porque acaba sendo complementar, né? O Sim, trabalho da harmonização, por mais que às vezes a gente pense que tem gente que pensa que é supérfluo, né? Que não precisa, mas a gente vê que ele é complementar a todo o trabalho do dentista. sim, Porque se você está vendo, né, toda a parte funcional e até na ortodontia também juntando a parte estética, né, a harmonização acaba casando melhor, né? A gente sabe que tem médicos, né, que fazem também essa parte de harmonização e tudo mais, mas você tem uma análise melhor da face, né, sendo dentista. Porque eu vejo uma reserva de mercado, né? As pessoas brigando por reserva de mercado. A gente vê, não, esse tinha que ser esse profissional, esse tinha que ser esse, e cada um brigando. E, claro, como a gente tem muitos amigos, pessoas aí que são dentistas, a gente até comenta, e isso, às vezes, a gente faz esse comentário entre nós, né? Tô aqui, como vocês sabem, já anunciei no começo do podcast com a minha esposa aqui. E a gente tem alguns amigos que são dentistas e são bucomaxilo, né? Que atuam na parte cirúrgica. E até nos hospitais,
a gente vê quando chega um paciente, às vezes, com trauma, até levou um tiro ou algo assim, que quem opera geralmente é o buco, é o dentista. Muita gente não sabe disso, né? Acha que é somente médico que tem lá. Por quê? E por que que isso é interessante a gente pensar também? Porque aí a gente vê que não é só o dente. Até porque tem uma coisa também, né? O dente, se fosse o dentista só ver dente, isso não faria sentido, né? Porque o dente ele tá ligado a algo, não é? Sim. Não está solto, né? O dente surgiu, um órgão ali e não tem mais nada ali. Tem toda uma ligação, né? O dente, ele tá preso no osso, que tá preso no crânio. Então, tem toda a questão, né, crânio-facial, né? Tanto, por isso que chama harmonização orofacial, toda a parte orofaringe, né? Então, quando você comentou, né, dos hospitais. Então, realmente, quando um paciente chega com trauma facial, né, normalmente é um dentista que atende, que vai tratar aquele trauma, que vai recolocar os ossos no lugar. Então, essa parte é bem importante, vai muito além realmente dos dentes. Show de bola! Vamos seguindo aqui dentro dos temas que a gente quer falar hoje. Então, a gente falou um pouco de harmonização, né? A gente falou aqui do preenchimento. E vamos, já que a gente falou que dentista não se resume só a dente, mas vamos falar um pouquinho de dente também, né? Porque queria saber o que acontece quando uma pessoa perde um dente, né? Porque daí a gente fala o que ela faz, deixa sem, coloca implante, como que fica isso? Quando a pessoa perde um dente, ela perde muito mais do que um dente, ela perde o equilíbrio de todo o sistema mastigatório. Então, o dente não tá ali, né, para nada, inútil. Todos os dentes têm uma função, né? Os dentes da frente têm a função de cortar, os caninos de dilacerar e os molares, que são os dentes de trás, de mastigar. Então, se você perde um dente da mastigação, precisa ter uma compensação, né? E para onde que eu vou compensar? Os dentes, eu gosto de brincar que eles são carentes. Então, eles sempre gostam de ter alguém encostadinho, tanto dos lados quanto em cima ou embaixo, né? Então, se você perde um dente, o dente perde a referência. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa que perdeu um dente e todos os outros entortaram. Por quê? Porque perdeu-se o equilíbrio, né? Só por causa de um dente. Por causa de um dente. Então, os dentes ficaram assimétricos, né? A mordida ficou assimétrica, começou a mastigar só de um lado, o que afeta também a questão facial, que é como se você estivesse fazendo musculação de um lado só, né? Só em um braço, você vai ficar com um braço gigante e o outro A pessoa pequenininho. fica meio torta também? Fica, causa deformidades, assimetrias faciais. Os dentes tendem, do lado, né, a entortar, inclinarem para tentar compensar a falta daquele dente, né? Porque a partir do momento que a gente mastiga, que faz um contato ali entre os dentes, essa força precisa ser dissipada. Então, se tem um dente a menos, a força não vai se dissipar igualmente, vai sobrecarregar os outros. Além de entortar e perder todo, né, esse sistema de mastigação, os dentes podem ter retração gengival, né? A gente tem o osso em que os dentes estão presos e ele só existe porque existe um dente. Então, quando você perde um dente, você também perde osso, né? Tanto que se você vê uma pessoa que não tem nenhum dente, ela também quase não tem osso, quase não tem gengiva, que as pessoas só enxergam a gengiva. Sim, Mas só vê a se não- gengiva ali sem dente, né? Mas se não tem gengiva, também não tem osso. Então, a pessoa acaba perdendo o osso naquela região. Então, ela perdeu um dente, perdeu o equilíbrio, perdeu toda a questão da mastigação e ainda perde o osso. Perdendo o osso faz com que tenha retrações gengivais, sensibilidade dentária. Então, gera uma sucessão de fatores. Vira uma bola de neve. Isso de ter perdido um dente. Sim. Então, quando alguém perde um dente, a gente tem que, né, como a gente estava falando, tem técnicas minimamente invasivas para tentar manter o dente na boca. Mas em algum Perfeito. momento pode ser que não dê mais, né? Às vezes o dente quebra, ou às vezes já fez tantos procedimentos naquele dente que não existe mais uma estrutura para aguentar mais procedimentos. Então, Sim. infelizmente, a gente tem que partir para a extração. Hoje, claro, a vantagem é que nós temos os implantes dentários, que eles podem recuperar até 90% do que é um dente natural. Mas então não poderia ficar sem o dente, porque Não. se você falou que acontece tudo isso, não pode ficar, digamos, com o espaço vazio lá. Não.
Logo, Entendi. tem que tentar reabilitar o mais rápido possível. Isso se faz com implante daí. Sim, até para tentar manter a qualidade e a quantidade de osso da região. Perder um dente hoje, né? Se possível, hoje tem técnicas que você pode extrair um dente e colocar um implante na mesma consulta, né? Passa por um procedimento Você só. extrai e coloca o implante Sim, já. bem mais rápido, Eu ia né? até perguntar sobre isso de implante, porque você falou que não pode ficar sem o dente. Então, não dá para adiar de fazer o implante. Você não Não. pode adiar. Ah, deixa, sei lá, daqui uns 10 anos eu faço, espero até cair outros, né? Sim. Outros dentes, daí eu faço já uns 3 já de uma vez. Então, não é o ideal Não, isso. tem que fazer o quanto antes possível, né? A menos que tenha alguma contraindicação que tenha que esperar um pouco para fazer, né? Mas o quanto antes é melhor. Você não deixa com que os outros dentes percebam, Entendi. né, que você perdeu aquele dente. Então, como o implante, a tecnologia também está muito avançada, ele recupera, né, quase 100% do que seria um dente natural. Não é um dente, Sim. mas é quase. Então, vale muito a pena você resolver o quanto antes. Então, para todos que estão assistindo esse vídeo, ó, você perdeu um dente, não espera cair todos, porque daí você tá falando, ah, deixa eu colocar uma dentadura, deixa que, sei lá, deixa sem dente mesmo, ou a pessoa às vezes até quer economizar e, não, gastar com implante, só por causa de um dentinho que tá ali. Então, tem tudo isso que acontece, né, quando a pessoa perde um dente, ela tem que colocar implante, e se não colocar, daí começa, é como se fosse um ecossistema, né? Sim. Inteiro ali que tudo começa a dar E às vezes a pessoa, eu imagino que ela deve chegar no consultório ali com uma série de problemas por conta de um dente que no passado perdeu e daí não, né, não ligou mais. Isso acontece? Acontece muito, né? Porque, né, como antigamente, até a tecnologia, o acesso à odontologia era bem restrito, era bem diferente, né? Então, as pessoas achavam que era mais prático. Ah, tô com dor de dente. Então, vamos arrancar. Resolveu o problema. Mas não, você, na verdade, gerou uma sucessão de outros problemas que lá na frente você pensa, ah, não quero gastar, não quero me preocupar com isso agora. Mas lá na frente, com certeza, vai se preocupar muito mais, vai ter um procedimento muito mais demorado, né? E querendo ou não, vai gastar mais também, né? Porque você não, infelizmente, né, não resolveu o problema naquele momento, o problema não vai ser o mesmo, vai ser muito mais agravado depois de alguns anos, né? Antigamente acreditava-se, ah, mas para que se incomodar com dente? Arranca tudo de uma vez e nunca mais vai se incomodar, né? Como a gente falou, odontologia não é só dente. Então, Sim. a pessoa vai ter outros problemas, né? Na mastigação, ali, na gengiva, nos ossos, decorrentes de extração. Acha que nunca mais vai se incomodar, acaba se incomodando bem mais. Bem mais com outros problemas Sim. que vêm depois, né? E a dentadura, né? A famosa dentadura, ela é uma opção viável? Tem alguma outra coisa? Se a pessoa, sei lá, perdeu todos os dentes, porque eu imagino que é quem perdeu todos os dentes, tem alguma outra opção, algo que dá para fazer para quem usa? Hoje, praticamente não usa-se mais dentaduras, né? É um procedimento que bom que existiu, né? Porque pôde pelo menos devolver, né, uma estética ali para as pessoas que perderam todos os dentes, mas ela não é tão funcional, porque ela não tem onde apoiar, né? Então você coloca uma dentadura ali, por melhor que seja, mais bem adaptada que seja, ela fica solta, né? Você tem que tirar, colocar, às vezes pode passar por um constrangimento se ela cair. Então, hoje vem muito trabalhando-se com os implantes, né? Com as próteses fixas. Então, é muito parecido com o que a gente vê de uma dentadura, mas sem aquela parte do céu da boca, né? Ela fica fixa, totalmente fixa sobre implantes dentários. Então, primeiro a gente faz um procedimento de implantes e, na sequência, a prótese dentária, que seria a prótese tipo protocolo, né? Que é como se fosse uma dentadura fixa. Hoje é o que... Mas ela é como se fosse... Ela contém todos os dentes. Sim, todos os entendi. dentes. Só que dela é fixa. Para um paciente que perdeu todos os dentes, né, não tem mais onde apoiar, né? Se a pessoa tem Sim. outros dentes, você pode fazer um ou outro implante e já recupera. Mas se não tem mais nenhum dente, aí com entre 4 e 8 implantes, dependendo da indicação, você reabilita todos os dentes sobre esses implantes e a prótese fica fixa. Claro, deve-se ir ao dentista depois para removê-la e fazer as limpezas periódicas, como faria nos dentes, né? Mas muito mais confortável, não tem céu da boca, então não fica sentindo aquela
né, aquele gosto de plástico ali, Ah, da entendi. Ele fica, dentadura, então, só nos só dentes nos ali. dentes. Então, não Aham. fica aquele negócio inteiro que vai no céu da boca, fica ali, né? Agora, então, você coloca os implantes e coloca ali como se fosse essa dentadura, só que só ali nos dentes e os dentes todos ali. Sim, dá para reabilitar todos os dentes com uma única prótese. Bem melhor, então, né? Ah, nem se compara, né? Nem tem comparação em relação ali, né? Aquela dentadura que a avó Sim, usava ali, tirar. E daí tinha que usar alguma coisa, né? É, alguma coisa para na dentadura mesmo, fixação. né? Para daí ela Uhum. ficar presa, né? E ali, eu É, imagino. tem algumas pastas fixadoras, né, que as Sim, pessoas costumam passar ali na dentadura para ela grudar, mas também depois que tira, tem que fazer toda uma imagino, né? higienização, Deve ficar né? meio grudado aqui. Desconfortável, né? Então hoje é a protocolo, que é o que faz isso, você ficar com essa como se fosse dentadura, só que sem essa incomodação de céu da Sim. boca, ela fica fixa, não precisa ficar tirando o tempo todo e tudo mais. Então hoje seria a melhor solução para quem perdeu os É, dentes. consegue reabilitar toda a mastigação do paciente, né? Sim, Sem um desconforto alimentar, porque você se alimenta, consegue sentir o gosto dos alimentos, né? sim, Porque tanto o céu da boca quanto a língua, eles, né, o alimento encosta ali e faz toda, né, todo o processo de sabores. Se você tem uma dentadura, acaba atrapalhando nisso. Em relação a conforto, não machuca, porque como ela é fixa, não fica balançando. ah, sim, Né? Às vezes entendi. uma dentadura você coloca, mas toda hora tem um pontinho ali que tá Sim, machucando. Porque você morde alguma coisa dura, vai dar uma balançada, né? sim. Então acaba Dor de machucando. cabeça, né, pra pessoa que vai comer, às vezes até fica meio Sim. tensa, né, já. Ah, tem que comer, será que vai cair? Será que, né? Acaba se Então, restringindo bastante, né? sim, Não tem a mesma alimentação que teria uma pessoa que tem os dentes fixos, né? Não sim, vai conseguir comer uma carne, às vezes ali, cortar, né? Morder os alimentos com tranquilidade, comer uma maçã abocanhando sim. ela, né? E Então tem nessa essa diferença. solução da protocolo, a pessoa consegue fazer tudo isso. Consegue Sim, ter uma vida normal, assim, né? devolve toda a E quanto mastigação. tempo mais ou menos que é pra conseguir fazer isso? Porque a pessoa não pode ter nenhum dente, né? Ali. Sim. Tem alguns casos que a gente faz no mesmo procedimento, às vezes ela tem um ou outro dente que também já está condenado, então pode ser feito o procedimento, um único procedimento, remover os dentes que já estavam condenados, fazer os implantes na mesma consulta. Tem casos que a gente chama de carga imediata, que em até uma semana você já finaliza todo o tratamento da prótese completa. Nossa, rápido mesmo. Sim, não é indicado, né, para todos os casos, mas Sim. sempre que a gente consegue, em uma semana a pessoa já está com os implantes e com os dentes. Se não for dessa forma, claro, tem ali um período de cicatrização dos implantes, mas que em 6 meses, no máximo, já está reabilitando com a prótese. Pro caso, né? Pra Sim, maneira que a pessoa tava, né? Mesmo que seja 6 meses, né? É um prazo aí bem interessante, né? sim, Nossa, muito legal. Essa parte, às vezes a pessoa não sabe, né, sobre implante, só ouve falar e tudo mais, mas realmente é necessário se a pessoa perde um dente, e se perdeu todos ou quase todos, né, ainda tem sim, opções viáveis fora aquilo lá, porque muita gente, eu imagino, que ainda pensa, né, na dentadura, ah, vou ter que usar, e sim. às vezes nem busca, né, alternativa, não busca nada por não saber, né, o quanto que avançou a É, odontologia. e muitos pacientes também acham que vai ser uma cirurgia super invasiva, e Sim, não, ela é menos invasiva do que uma cirurgia de extração dentária, né? Que você está causando um trauma ali da extração. Então, a cirurgia do implante também, né? Tem procedimentos minimamente invasivos para que a recuperação também seja mais fácil. Que muita gente tem medo da cirurgia, ah, né? entendi. Mas também não sabe o que é, né? Às vezes por Uhum. falta de informação. Então a gente explica, né, como que vai ser para cada paciente, vai acontecer de uma forma, mas na maioria dos casos é uma cirurgia muito tranquila, né, que a pessoa consegue se recuperar rapidamente com medicação, né, também pré ou pós-operatória e já na sequência fazendo os dentes. Então, às vezes a pessoa nem sabe, né, que é tão Sim. simples assim, né? Que pode resolver dessa maneira. E é muito interessante, é bem legal. Nossa, Nossa, é bem incrível. interessante mesmo. Gostei bastante dessa parte aí de implante. Vou entrar agora numa área também, que você falou que é a sua área de formação. Não só você falou, como eu sei, né? Então, a área de ortodontia, que é a parte de aparelho, é uma área que eu vejo que parece que nunca acaba, né? Porque a pessoa não quer ficar com o dente torto, né? Isso é bem claro. E hoje a gente vê que as pessoas são muito focadas em sorriso.
Isso é bom porque chama atenção, né, para a área Sim. odontológica. E hoje, quais que são, assim, os tipos de aparelho e que as pessoas mais utilizam? Eles são... As pessoas buscam mais estética, né, que a gente sabe que é bastante, com certeza, né? Ou tem outras funções também, porque você até fez um link agora há pouco com a harmonização, né? Então, Sim. quais são os tipos de aparelho para que servem, digamos assim? Hoje as pessoas, claro, a estética é muito, né, enraizada na gente, as pessoas querem estética, buscam por estética, mas muitas vezes elas percebem que a mordida não tá certa. Então, né, elas falam, nossa, mas parece que o meu filho, ele morde torto, né, ou já vem ali de uma questão assimétrica, ou como se fosse um tique nervoso ali, que a pessoa tem uma mordida, mas na verdade é a arcada inteira que tá errada, né? Por quê? Não é só porque o dentinho tá torto, não, por causa de um desenvolvimento crâniofacial. Então, uma coisa que é o principal, que as pessoas não conhecem muito, não sabem muito dessa informação, é que a parte respiratória é uma das mais importantes no desenvolvimento e crescimento crâniofacial. Então, se não tem uma boa respiração na infância, os ossos não vão se desenvolver da maneira adequada. Então, vai ter um problema de mordida, automaticamente o dente vai estar torto, né? Então, as pessoas não conhecem tanto dessa informação. Por isso que é importante levar já o filho no dentista bem cedo, principalmente num ortodontista ali, pelo menos a partir de uns 5 anos, para que a gente Interessante. possa observar se tem algum desvio da normalidade no crescimento, né? Além da questão respiratória, aqui no Brasil, principalmente, tem uma mixigenação racial muito grande. Então, às vezes, puxa ali, né, os dentes do pai ou da mãe e os ossos, arcada, formato facial do outro pai, né? Ou do pai ou da mãe, um de Aham, cada. Então acaba não encaixando. Então, às vezes, o dente é entendi. muito grande para um osso muito pequeno, né? Às vezes o osso é muito pequeno para um dente muito grande, então não acaba não encaixando. Então precisa trabalhar na questão do desenvolvimento e crescimento crâniofacial para na sequência a gente pensar nos dentes. Os dentes, na verdade, eles são uma segunda preocupação. Ah, beleza, corrigimos a parte óssea, agora a gente vai pensar em alinhamento dentário, né? Os dentes não estão tortos por acaso, eles estão tortos por uma mordida errada. Então, às vezes, o paciente vem pela estética e descobre que a mordida está errada. Então, um tratamento em conjunto, né? Do alinhamento com a reabilitação da função mastigatória. E tem algumas pessoas que percebem, nossa, mas parece que minha mordida não encaixa, não é confortável de mastigar, é estranho, é torto, né? Quando os casos são mais graves, a pessoa mesmo já percebe. Então, daí vai. Não é só estético, né? A pessoa pode Sim, perceber, os pais podem perceber, e daí já consegue na consulta e já identificar até se ele vai precisar utilizar, né, sim, aparelho às vezes nem precisa, futuramente ou aham. não, né? Daí vai avaliar cada caso para Sim. para ver se é necessário. E dentro dos tipos de aparelho, né, a gente tem desde os aparelhos que são usados mais na infância, quando a gente ainda tem os dentes de leite, que seriam os aparelhos que trabalham mais na função do crescimento, né? Então a gente não vai se preocupar tanto com os dentes, como eu falei, vai se preocupar com o crescimento. Então esses aparelhos trabalham na questão óssea, reposicionamento labial, né? Porque o lábio, os músculos, tanto os músculos labiais quanto da língua também são importantes nesse quesito. Se eles não têm um equilíbrio, não vai, né, não vai Sim. ter um desenvolvimento. Então, primeiro a gente trabalha nessa questão com os aparelhos ortopédicos, né, e miofuncionais, e na sequência a gente trabalha com os aparelhos ortodônticos em si, que daí vai mexer nos dentes. Dentro dos aparelhos fixos, aqueles metálicos de Bract, que é mais comum, né? Era mais Sim. comum da gente ver, hoje a gente vê um grande avanço dos aparelhos estéticos, né? Da linha de alinhadores. E dependendo da indicação de cada paciente, a gente pode trabalhar tanto com aparelhos fixos quanto removíveis. Entendi. E aquele aparelho lá que ficava assim, sabe? Tudo pra fora, assim, pegava o rosto. Eu acho aquilo lá muito legal e não tô brincando. Porque tem gente que pode pensar, ah, não, aquilo lá é muito feio. É que eu gosto de coisa extravagante, né? Você é minha esposa, você sabe. Então eu gosto de coisa extravagante, eu acho muito. Eu usaria com toda certeza. Pra que serve aquele aparelho, sabe? Que via antigamente, pegava meio que o rosto assim Sim. inteiro.
ainda usa-se esse tipo de aparelho. A gente não vê tanto, né? Até por uma questão, não é todo mundo que acha legal, então a maioria das crianças não quer aparecer em público com aquele aparelho. Então a gente consegue trabalhar com aqueles aparelhos, mas que a pessoa fique usando mais em casa, né? Dependendo do problema, a gente até tem outras alternativas, mas eles ainda são muito utilizados. São aparelhos que direcionam o crescimento crâniofacial, né? Se a pessoa tem algum distúrbio, alguma desproporção nos ossos, aí a gente trabalha com esse tipo de aparelho. Mas na primeira infância, no máximo até ali o pico de crescimento. Entendi. Então, adulto, agora eu não vou usar, então. Você não vai Não. colocar em mim esse aparelho. Então, tá bom, né? Fazer o que eu queria usar, não consegui. Para você que tá usando, saiba que eu acho legal esse aparelho. Eu acho, estou contigo, inclusive, né, para a utilização dele. E daí você manda para mim aí uma foto de você utilizando, se você tem alguém na família ou se você utiliza, por favor. Então, é tão importante, né, quanto as outras áreas da odonto, né, a parte Sim. de ortodontia. E a gente vê que tem uma importância, parece maior ainda se é criança, né, para você já ver toda essa Sim. parte de formação, né, da criança, do jovem ali. E hoje é bom, né, porque os pais estão mais inteirados, né, de levar as Sim. crianças, né. Eu até falo que eu não fui tanto no dentista porque eu não tinha tanta informação, né? Não tô culpando, né, meus pais nem nada disso, mas não tinha tanto a informação de você, né, sempre tá ali indo, vendo, etc. E depois, mais quando mais velho. Eu lembro que eu fui, eu lembro de algo emblemático quando eu fui, que foi para tirar um dente que eu tinha no céu da boca. Então era um dente a mais que eu tinha, que cresceu. E eu lembro que a dentista falou na época, não, você tem um dente a mais e tal. E eu, como já gostava de coisas doidas assim, eu pensei que legal, né? Aham, bem legal. Vocês aí, ó, tem só esses, eu tenho um a mais. Eu tinha um dente a mais, ficava no céu da boca, e ele foi tirado. E eu lembro da sensação, porque tem gente que, claro, pode ficar agora um pouco, às vezes, chocada ou algo assim, porque nunca extraiu um dente, mas eu achei fantástico, ele fazia um barulho de rasgar assim, e isso foi o que eu achei mais fantástico, quando foi feita a extração desse dente. Isso daí eu imagino que não seja algo tão comum. Acontece isso de ter um dente a mais, né, no céu da boca. Imagino que, obviamente, você já encontrou. Sim. Tem alguns casos, né, de supranumerários, né? Acima do número normal. Então, pode ser um dente da frente, pode ser a pessoa ter um siso a mais, 2 sisos a mais. Então, e não é tão comum, né? A gente vê bastante porque, né, já quantos mil anos, né, Sim, trabalhando ali sim. historicamente, você vê artigos da porcentagem da população que acontece, como acontece o inverso também. Tem pessoas que nascem com dentes a menos, né? Hoje em dia, segundo a teoria da evolução, a gente não vai mais ter os sisos. Então, muitas Uhum. pessoas já nascem sem os sisos, mas tem pessoas que têm realmente a falta do dente. Um dente que deveria, né, da sequência normal dentária, e ele Não simplesmente veio. não nasce e nem vai nascer. Muito legal. Bom, eu quero entrar agora num tema, que é um tema final, quero colocar aqui, que é a parte de faceta. Então, as facetas hoje, que as pessoas falam tanto, tem as facetas de porcelana, de resina. Qual que é a diferença desses tipos de faceta hoje? As facetas, né, são pequenos fragmentos que a gente coloca sobre os dentes, como se fosse uma capinha, né, para tampar. Às vezes, irregularidades no dente, deformidades, cor, mancha, mudar formato. Então, elas são esses laminados, né, fragmentos que a gente coloca, podendo ser de resina ou de porcelana. Depende da indicação para cada caso, né? Tem alguns que é melhor a de resina, tem alguns que é melhor a de porcelana, mas também é uma questão de qualidade e durabilidade do material. A resina é um material que ele demanda muito mais manutenção. As pessoas acham que vai fazer a faceta de resina também. Nunca mais precisa ir no dentista resolver Sim, o problema. E não, é um material que, com o tempo, com a alimentação e dependendo dos cuidados de cada um, demanda uma manutenção. Numa média ali do tempo da limpeza dentária, uns 6 meses.
né? Alguns mais, alguns menos, dependendo dos cuidados. Mas demanda uma manutenção, né? E que você precisa trocar também de tempos em tempos. Se vai ser 5 ou 10 anos, depende do quanto você cuidou ao longo desse tempo ou não. As porcelanas, elas são muito mais duráveis, porque é um material que não altera a forma, né? Ela permanece durante o tempo que você tiver com ela na boca, ela vai permanecer intacta. Não vai manchar, não vai escurecer, não vai deformar, nem criar rugosidades. Então, é um material muito mais durável. Então, na verdade, me parece muito mais vantajoso, né, a faceta Sim, de porcelana. E só que daí tem a diferença de custo, né? é. Que daí uma acaba sendo muito mais cara do que a outra, né? Caro é relativo, né? Porque Sim, um procedimento ali que você. Não que a de porcelana não demande manutenção, né? sim. Você também vai continuar indo no dentista para fazer o acompanhamento. Mas a de resina, a longo prazo, né? Se você colocou faceta ali com 30 anos, você tem que pensar em toda a sua vida. Quantas vezes você vai ter que trocar essa faceta novamente, Sim. né? E a de porcelana, se bem E o quanto que cuidada, vai incomodar também, né? exatamente. Porque... Porque aqui, claro, vocês estão me vendo, óbvio, né? Que eu tenho faceta. Seria até estranho, né? Eu aqui apresentando, minha esposa dentista e tá aqui na entrevista. Então, a gente conversava muito, né, sobre Uhum. isso, sobre as facetas. A gente até falou, né, sobre a resina, sobre fazer de resina e tudo mais. Só que eu sempre priorizei e sempre gostei de coisas de qualidade, da gente não se incomodar, né? Então, às vezes vale até a pena a pessoa, às vezes, reservar um pouco mais, né, Uhum. do seu dinheiro, esperar para colocar algo que seja mais duradouro, que não demande manutenção. E se dá um problema, é ruim para os dois lados, né? Pro paciente e pro dentista, né? Ninguém gosta muito de ir no dentista, né? Exatamente, As né? pessoas não querem toda hora estar indo, procedimentos Sim. demorados e ficar mexendo na boca não é uma coisa que costuma ser confortável, né? Não é, né? E a gente fala sobre isso, né? Uhum. Para todos para vocês que estão assistindo, mesmo eu tendo uma esposa que é dentista, eu falo, é chato ir no dentista. Por que eu falo isso? Uma pessoa com instrumentos pontiagudos dentro da sua boca, não imagino quem goste disso, né? Então, se você gosta, comente que você gosta, né? Mas não é muito normal. Então, realmente não é algo que é confortável, né? A Sim. pessoa ter algo ali que tá mexendo. Então, se você consegue, né, investir em algo que seja mais duradouro, melhor. Eu queria só, por fim, fazer uma pergunta que é: dentinhos de tubarão. É necessário para colocar faceta ter os dentinhos de tubarão, igual a gente vê de artistas que com dentinho assim, minúsculo Não. assim? Não, até pela tecnologia das facetas, né, de porcelana hoje em dia, ela precisa ser muito fina. Então, é um desgaste mínimo, né? Dificilmente não vai ter nenhum desgaste, vai ter, mas é muito pequeno. Né? A gente não precisa desgastar o dente inteiro para depois recobrir, nem faz sentido, né? Sim, Mas é porque era uma outra técnica. Às vezes o paciente já tem algum problema prévio no dente, já é um dente. Eu falo que é panelão, né? Que já tinha um buraco antes, que já foi mexido muitas vezes. Daí, para você reabilitar, você vai ter que tirar aqueles procedimentos antigos e fazer novo. Aí tudo bem, o dente vai ser menor. Mas esses de que a gente via na mídia de tubarãozinho não existe mais. Tanto que, né, a gente fez ali para os teus dentes sim, e você nem precisou colocar nada para tampar, porque não. praticamente não teve desgaste, né? É só para uma acomodação melhor da peça. Então a gente mexe ali no dente para ter uma acomodação da peça, mas é mínimo, 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 mínimo. E eu sou a prova real, né? A gente fez realmente. Eu não fiquei com nada, né? Foi feito o desgaste, eu fiquei com os dentes ali. E daí, para os dentes que eu tinha, para o desgaste, quase nem deu diferença. Teve gente que nem percebeu, na verdade, né? Que os dentes estavam e depois foi colocada ali a peça, que é muito É, fina, né? É absurdamente fina. Para quem nunca colocou, é algo ali que você tem medo até de segurar. Eu não segurei, né? Foi você, sim. mas outra pessoa, mas a gente fica até com receio de tão fininha ali que é a peça, Por né? isso que popularizou o termo lente, né? Na Sim, verdade, é um laminado cerâmico, né? Mas popularizou esse termo de lente, né? Lente de contato dental, porque ele é tão fino quanto uma lente de contato ocular. nossa, e é legal também a pessoa saber disso,
porque daí ela não fica, às vezes, com receio, né? Porque muita gente fala, ai, mas nossa, eu vou ficar com aquele dentinho pequenininho, porque eu vi o Sim. artista tal que tem aquele dentinho. E a gente nem culpa tanto o dentista, porque talvez na época, É né, que a foi feito, técnica a de técnica, diferente. enfim. Mas as pessoas hoje eu vejo que elas têm um receio, às vezes, de fazer a Uhum. faceta por achar que vai ter que ficar quase Sim, nada de dente. E até critica os outros, né? é. Ah, aquela pessoa fala, ó, que absurdo, ela tirou todo o dente pra... Mas é que na época, né, era o que realmente tinha. Então, não dá pra Sim. gente, né, igual a gente falou anteriormente, criticar, né, com os olhos de hoje ao que foi ali no passado. Tanto que tem as técnicas que são totalmente sem desgaste, né? Dependendo da Sim, indicação do paciente, não precisa desgastar nada do dente, só aplicar ali a resina ou a porcelana, sim. enfim. Perfeito, muito legal. É, agradeço muito por Eu que você agradeço. ter vindo nesse podcast. Eu sei que vai parecer nepotismo e meio tendencioso, né? A minha esposa aqui, mas te agradeço, pela presença e espero que você venha mais vezes aqui. Pode deixar, meu amor. Então, a vocês que assistiram, espero que tenham gostado, que tenham aproveitado esse conteúdo de odontologia, a gente passando por várias áreas, né? Harmonização, ortodontia, faceta, implante, para que vocês tenham informação sempre de qualidade. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, galera!